Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, finalistas, para conferirmos o oitavo episódio e também penúltimo da série Round 6 na Netflix. 오지랖은 쓸데없이 넓은 게 머리는 존나 나빠서 똥인지 된장인지 꼭 처먹어 봐야만 아는 인간이니까. 그래? 내가 이렇게 된건 다음에 다시. 머리도 안 좋고 능력도 없고. Pois bem, pessoal, a primeira coisa que a gente pode dizer a respeito desse episódio aqui, dos finalmente, é que ele é curto demais. Pois é, depois que ele acabou, eu fiquei com aquela sensação assim, peraí, nossa, como esses 50 e poucos minutos passaram tão rápido, né? Não era uma impressão, eles são mesmo curtos. O episódio dura apenas 32 minutos. Ele é completamente distinto dos demais de toda a série, que rondavam entre 50 e 60 minutos. Agora, por que especificamente esse episódio aqui tem 20 minutos a menos? Não dá para entender. Justamente no momento a gente quer que todas as tensões sejam cada vez maiores. Afinal, né, estamos terminando a série. Queremos que todos os mistérios sejam respondidos com vários e vários detalhes. Mas o que a gente acaba encontrando por aqui é exatamente quase o contrário. As terminações de algumas narrativas foram meio que... pelo menos eu, né? Não curti exatamente o que veio por aqui depois de bons episódios seguidamente. Bom, como se principia tudo isso aqui? Exatamente onde tinha parado, como sempre, né? Temos agora apenas 3 jogadores, os finalistas. E como já aparentava no episódio anterior, todos eles estão machucados. E, de fato, quem estava mais ferida é exatamente a 067, que já dava para meio que sacar que ela tinha se machucado um pouco no abdômen, mas caramba, tinha um baita de um vidro, né, enfincado na barriga dela. Uma cena até bem tensa, que você fala, caramba, assim não dá, né? Ela vai meio que ficar prejudicada para o jogo final. E na verdade, né, digamos que eles até meio que prepararam para ter uma certa facilitada o jogo final. É quase mais outro round extra que foi colocado aqui neste episódio. Mas nem isso também serviu de empolgação, porque claro, naquela outra oportunidade onde teve o round extra, que era exatamente botar todo mundo para ficar um contra o outro, quer dizer, é a mesma intenção desse produto aqui, já que lá a origem de tudo era justamente faltar comida, e aqui foi depois de um certo almoço de gala. Enfim, mas o que vale, né? Antes disso, né, o que tivemos primeiro foi então, o confronto entre os dois amigos, o protagonista principal, Gilhan, e o amigo Xiaolian, alguma coisa assim, né? Bom, aí que tá. Nesse ponto, o episódio pra mim já começou a ficar um pouquinho falho, porque realmente eu não senti uma grande batalha, digamos assim, entre as duas personalidades. Eu não senti de fato que eles eram grandes amigos, justamente porque talvez a amizade foi se deteriorando ao longo dos jogos, mas isso não foi exposto pra gente. Por exemplo, a gente sacava que em 2 ou 3 momentos o amigo do Gilhan, o Sang-hun, ele já sacava mais ou menos como é que ia ser o jogo. Às vezes ele ajudava um pouco o grupo, ou os pares, ou as individualidades de cada um dos jogadores. Mas necessariamente parecia que ele retinha muita informação. O próprio Gilhan meio que percebeu isso em certo momento. Isso nunca foi colocado assim como discussão entre os dois. Nunca. Nenhuma linha de diálogo nesse sentido. E agora tudo acontece nessa desavença entre eles, justamente porque, claro, talvez o Sang-han tenha se mostrado exatamente quem ele é. Quando, lá no jogo anterior, da Ponte de Cristal, ele jogou aquele jogador lá que entendia do vidro, né, pra frente, né, para ele se decidir qual tinha que pisar. Foi aquela clara atitude que, por exemplo, o Gilhan não faria, a 067 também não faria, né? Ele cometeu realmente um ato forçado no jogo, né? Ele quis realmente eliminar quase um concorrente, como os outros haviam feito anteriormente também no outro jogo. Ou seja, aquilo chocou bastante Gilhan e ele tomou, claro, as atitudes de confrontar se o amigo realmente é uma pessoa boa. Mas naquelas, nós, espectadores, já sabíamos que ele tem essa personalidade meio dúbia. Ele até ajudava, por exemplo, o paquistanês. Ele era uma pessoa, digamos, caridosa, que se preocupava com os outros,
mas no fundo, ele sempre estava querendo sim o seu próprio bem. Então somente, bom, na verdade todos ali estavam nesse esquema, não tenho do que reclamar disso. Porém, o que vale é que, não sei se foi o texto exatamente que foi colocado para ter esse confronto entre os dois que não funcionou. Não posso dizer que é a direção, bom, na verdade são os mesmos autores, né? Tanto o roteiro quanto a direção da série são feitos pelo mesmo artista. E realmente não sei porque ele acabou não caprichando, porque no fundo, isso eu já havia pensado desde o princípio. Aliás, é como a série começa, né? Justamente naquela memória de infância, naquelas imagens em preto e branco, justamente de crianças brincando com o jogo da Lula, que provavelmente vai ser o jogo final de todo esse grande projeto, né? Ou seja, desde lá do princípio nós já sabíamos talvez que o final do jogo em si seria com esses dois personagens. Então isso teria que ser sempre mais enfatizado. E na verdade essa amizade ela meio que foi diluída, porque se a gente reparar bem, todas as grandes relações entre as pessoas vieram de amizades que nasceram ali dentro do jogo e não justamente daquela que vinha de fora. Ficou um pouco talvez distoante, talvez até da proposta básica do que era a série desde o seu comecinho, se desenvolveram até chegar na sua conclusão. E realmente a relação entre os dois amigos, de fato, amigos existia antes, né? Não ali dentro, aquilo não ficou funcional para mim. Eu realmente achei que a discussão entre os dois foi meio fria, não serviu de muita coisa. E decorrente dessas relações entre os dois, acabou a própria 067 sendo descartada do jogo de uma maneira também super não impactante para a gente. Claro, a gente vê o desespero lá do Gil-Han, depois quando a gente vira para o lado a gente percebe que ela está morta. Pode sim provocar uma certa dor na gente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente pode dizer, caramba, a gente não viu ela morrer. E olha só, coisa curiosa, por causa ali da morte, do jeito que ela morreu, melhor dizendo, praticamente eu senti muito menos de quando a outra participante morreu. Aliás, se deixou morrer para ela sobreviver. Aquela outra morte foi muito mais impactante, muito mais dolorosa. E essa aqui foi fraquinha, sem emoção nenhuma. Ou seja, uma das personagens principais da série acabou sendo descartada de uma maneira bem água com açúcar, digamos, para não dizer fria demais. Aliás, a própria situação tensa do round extra para tentar eliminar mais um jogador antes realmente da partida final, aquilo também me soou um pouco frio. Aquele jantar, quer dizer, almoço, né, na verdade, quer dizer, não dá para saber se é de dia ou noite, mas deve ser. Aliás, é porque a gente tem a referência lá do detetive fugindo que ainda está de dia. Então, com certeza deve ser um tipo de um almoço, pode ser à tarde também, mas não importa. O que vale? A última refeição cheia de pompa, né? Os três finalistas devidamente, né, com aquele traje de gala, digamos assim, né? Mas aquela cena também não serviu para muita coisa. Sim, tinha atenção entre os dois e tinha a nossa preocupação para com a 067 que estava ali debilitada. Mas aquilo também não funcionou. Eu não senti que aquele jantar, almoço, refeição, seja lá o que a gente possa definir, aquilo não funcionou dramaticamente. Também sou muito gelado demais. Ou seja, toda essa parte relacionada a esses três personagens finalistas do jogo, a única coisa realmente que doeu, incomodou, foi justamente ver aquele pedaço enorme de vidro enterrado no abdômen dela. Só isso. O resto não funcionou para mim. Talvez muitas pessoas devam ter sentido, caramba, o que vai acontecer? Quem vai morrer, né? Meio que óbvio, parecia que seria ela, porque ela já estava debilitada. Seria uma grande reviravolta, realmente, o amigo do Gil-Han acabar morrendo. Mas naquelas, desde o começo da série, já está meio que telegrafado quais são os dois finalistas. Ela, a 067, ser uma finalista ou, quem sabe, uma vencedora, seria uma baita de uma coisa completamente diferente, porque ela nem apareceu no primeiro episódio. Mas, né, a tradição meio que diz, né? Os protagonistas estão lá no comecinho do produto e vão continuar até o fim. Mesmo que hoje em dia, né, se tem a possibilidade, já bem aceita até pelos espectadores, que os personagens principais podem morrer ao longo da série, do filme, não tem problema. Isso não chega a ser uma coisa que ofende, digamos assim, o consumidor.
Então ele até poderia morrer de uma forma gloriosa e ela acabar vencendo o amigo dele. Por que não? Podia, né? Embora a gente não saiba ainda como é que é o esquema do possível jogo final, que é o jogo da Lula. Quer dizer, a gente sabe, né? Porque a gente viu lá no começo da série como é que são as regras. Mas enfim, tudo isso aqui, ó, pra mim, não funcionou. Claro, o destaque é que finalmente vemos então o ginásio apenas com 3 camas montadas, e aí sim a gente vê todas as ilustrações dos jogos. Aliás, os 6 jogos realmente estão lá, até duplicado, de um lado da parede, do outro lado também. O que faz pensar uma coisa interessante a respeito da produção, né? Mas acho que eu deixo para comentar isso mais para o vídeo final, depois de análise da temporada inteira, que eu vou fazer, claro, um dia depois que eu fizer aqui o capítulo final, que é amanhã, né? Ou seja, depois de amanhã eu vou fazer então a resenha completa da primeira temporada, aí eu faço esse comentário a respeito dos desenhos lá na parede. Mas enfim, então voltando a outra linha narrativa que tínhamos aqui nesse episódio, que é justamente, aliás, que dá título a ele, né? O líder. Ou seja, quem é esse sujeito? Tinha aquela aposta, basicamente, e meio que já estava cravado, né? Ele era o irmão do detetive, dito e feito. E também, caramba, não teve emoção nenhuma. Ele fugiu. Aliás, ele fugiu para onde, o detetive? Não entendi meio direito, né? Quando ele apareceu já na superfície da água, depois que ele foi nadando por baixo, ele estava bem longe da ilha. Mas para onde que ele foi? Eu pensei no primeiro momento que ele foi para o continente, mas se ele estava no continente, ele conseguia se safar, obviamente, né? Não precisava do telefone, ele podia, sei lá, arranjar uma rodovia ali por perto, pegar um carro. Acho que ele não estava no continente. Mas o que ele fez? Ele voltou para a ilha? Ele foi para outra ilha? Aquilo ficou meio na dúvida, né? Eu fiquei na dúvida. Não sei, ficou meio dúbio o que eu queria dizer, né? Então, também não funcionou. Tá faltando alguma coisa. Aliás, o que está faltando? 20 minutos do episódio. Será que existiram 20 minutos de texto no roteiro que foi filmado, mas foi descartado porque não ficou bacana, não ficou legal, ou porque eram informações redundantes, só deixava o episódio mais moroso ainda do que realmente ele é completamente, né? Porque ele é um balde de água fria, né? Ele não serve como uma preparação para um episódio derradeiro. Não, ele meio que congela a gente. É do tipo de episódio que você fala, nossa, a série está perdendo o seu ritmo, né? Não vou mais acompanhar. Bom, só falta mais um episódio, claro que você vai, né? Mas se esse episódio fosse ali pelo terceiro, por exemplo, podia afastar muitas pessoas que estavam acompanhando a série, achando ela já sensacional. Porque realmente é muito gelado esse episódio. Bom, e o que a gente viu foi apenas o detetive sendo morto pelo seu irmão, que é o grande mascarado, o líder, né? E de uma maneira fria também. E depois, né? O episódio tem que usar o recurso de quando ele está se recompondo lá diante do espelho, tirando a bala, né? Que o irmão havia alvejado ele. E aí ele tem aquela imaginação, aquela vertigem, né? Que é o irmão perguntando, né? Por que você fez isso, né? Ou seja, mas e a resposta disso? A gente vai ter no episódio derradeiro? Será que vai ficar para a próxima temporada, que ainda não está confirmada, oficialmente pelo menos? É isso? Porque também tem a possibilidade, né? O irmão, ou na verdade o mascarado, ele devolveu o tiro que ele tomou, né? Ele tomou um tiro no ombro, ele fez a mesma coisa, deu outro tiro no ombro do seu irmão, o detetive, que acabou caindo lá no mar de uma altura considerável. A gente pode também definir que ele está morto? Não, né? Basicamente não. Principalmente numa série que tem a violência explícita de realmente mostrar as pessoas sendo mortas, né? Não tem nenhuma papas na língua, né? A gente vê a pessoa tomando um tiro bem a queima-roupa, nós vemos as pessoas caírem de alturas, se esfacelando. Não tem aquela coisa tipo, ai, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais suave para não impressionar o espectador. Não, é tudo uma violência com muito sangue, ou seja, a gente devia ver o cara se esborrachando lá embaixo no mar de alguma forma. Ou apareceu o seu corpo meio todo troncho, né? Lá na água, ou na areia, sei lá. Enfim, aquilo também ficou em aberto. E também resultou numa solução, numa finalização de todo esse enredo também, de maneira assim, ó, pífia, não serviu para nada. Ou seja, os dois núcleos narrativos desse episódio não funcionam, são frios. Eles não rendem nenhuma emoção pra gente, pelo menos
Eu não senti nada, não sei se vocês gostaram de alguma forma desse episódio e ficaram completamente, caramba, e agora o que vai acontecer? Mas, em relação, por exemplo, ao detetive, acabou essa história. Aliás, depois eu fui fazer uma certa pesquisa e acabei descobrindo que, na verdade, o primeiro projeto aqui da série era para ser apenas um filme. E quando virou uma série aqui dentro da Netflix, o autor resolveu espichar, claro, obviamente, ele precisava muito mais que 2 horas, né, para se transformar em 9 episódios, ou seja, em torno de 9 horas, embora esse aqui não tenha 1 hora, né? Ele precisou então criar algumas outras linhas narrativas, que a gente pode pensar, por exemplo, aquela história da corrupção, que teve um arco de começo, meio e fim completo, pleno, né? Temos também a questão do detetive. Sim, o detetive não existia no seu projeto original de fazer um filme. E aí meio que se explica porque essa história ela também tem um começo, meio e fim, mas é fraco. A história da corrupção está mais entrelaçada com o core do projeto, né, de existir esses jogos mortais, secretos, tem tudo a ver, inclusive com a temática da igualdade. Mas a do detetive não, ela é completamente à parte, atrelada a um personagem, claro, característico, esse mascarado, tipo líder, que poderia ser o grande vilão, mas não é, porque tem lá os tais VIPs. Aliás, nem isso, né? Os VIPs não apareceram aqui. Será que foi isso que foi cortado, então, neste episódio? 20 minutos de VIPs? Eles poderiam estar confabulando a respeito dos 3 restantes finalistas? Será que era isso? Eles estavam fazendo apostas? Será que isso não funcionou? Foi descartado? O que foi cortado? Porque é meio difícil a gente conceber que o criador, que tanto é o diretor quanto o roteirista, ele tenha feito 8 roteiros de 1 hora, 50 a 1 hora, de repente ele cisma de fazer um penúltimo episódio completamente curtinho, porque alguma coisa deu errada. Quem sabe informações que estavam aqui nesse 8º episódio meio que confirmavam ou impossibilitavam uma próxima temporada. Pode ser isso também, ou seja, tiro isso aqui e aí tem uma chance de ter uma segunda temporada, mas se eu mantenho, aí não dá. Pode ser isso também. Por exemplo, né, no episódio anterior, o mascarado ele chegou a dar uma olhada lá de cima pelo túnel que o cara estava fugindo. O detetive estava fugindo e ele encarou, ele viu o rosto dele. Ou seja, ali, claro, a gente não sabia, não tinha confirmação que eram irmãos. Mas, a partir daquele momento, na verdade, aquela cena podia estar depois de muita coisa que aconteceu lá dentro das instalações relacionadas aos VIPs, por exemplo. Lembram, né, que o mascarado perguntou a um funcionário se estava tudo bem com o VIP que havia levado o detetive para o quarto, mas ele podia ter muito bem ter liquidado ali aquele VIP e depois ter ido atrás de todos os outros, coletando mais e mais informações, que no fundo a gente não sabe, né? Porque ele não conseguiu transmitir aquele vídeo que ele fez e os demais anteriormente, explicando exatamente qual era o conceito então daquela maluquice. Talvez algumas coisas cortadas sejam exatamente isso. Eles explicando, os outros VIPs talvez, ou aquele mesmo que a gente viu no quarto, exatamente como funciona tudo. E isso foi descartado para poder existir uma segunda temporada. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas que está faltando alguma coisa aqui nesse episódio, isso é óbvio. Não tem porquê uma série que tem episódios tão longos, de repente apresenta um curtinho demais e uma frieza danada. E é um ponto, por exemplo, talvez isso seja um indício que está faltando alguma coisa mesmo de importante, porque essas cenas deles, tanto dos 3 finalistas quanto o do destino dos 2 irmãos, né? Um do bem, outro do mal, seria um pouquinho abaixo de um ponto de destaque, porque justamente havia algo muito mais interessante, mas que foi descartado. Pode ser que seja isso a explicação. Enfim, nunca vamos saber, a não ser que, claro, o diretor e escritor diga pra gente em alguma entrevista. Enfim, na minha opinião, esse penúltimo episódio foi um balde de água fria. E eu fiquei completamente desapontado. E, portanto, para ele, esse 8º episódio, eu atribuo apenas, eu ia dizer 4 asteriscos? Não, merece menos ainda. Porque nada me emocionou aqui, a não ser um vidro. Pois é, então, para esse episódio penúltimo, eu atribuo 3,5 asteriscos. Está muito longe, mas completamente distante da qualidade que foi os episódios anteriores que a gente já viu por aqui.
Vamos ver se tudo termina em grande estilo no próximo episódio. É isso.